Olá pessoal, graça e paz, Deus abençoe cada um de vocês. Estamos juntos neste mês de junho na disciplina de Teologia Sistemática 2. Para mim será um privilégio muito grande voltar a estar com vocês em mais uma disciplina. O nosso assunto trata-se da Teologia Sistemática 2, tá certo? E como é um assunto bem peculiar nosso, vamos dar só uma introdução aqui à base, ou seja, sobre a questão da base da teologia sistemática em meio às suas doutrinas, Esse campo que cabe à teologia sistemática. Aí vocês já sabem, teologia, que é a doutrina de Deus, cristologia, que é a doutrina de Cristo, pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, satanologia, que é a doutrina de Satanás, antropologia, que é a doutrina do homem, eclesiologia, que é a doutrina da igreja, e escatologia, que é exatamente o que nós chamamos de doutrina das últimas coisas. Tem também bibliologia, que é a doutrina das sagradas escrituras e etc. Todo outro conjunto de disciplinas que compõem esse grupo que faz parte da teologia sistemática. Só que nós vamos trabalhar a teologia sistemática 2, ou seja, que vai nos apresentar dentro desse contexto três grandes doutrinas, que serão alvo do nosso estudo. E aí nós vamos, em uma escala sequencial, conduzir a uma reflexão aí bem objetiva, tá bom? Vamos tratar justamente, em primeiro lugar, da angelologia, que é a doutrina dos anjos, e eu quero ser participativo nela dentro dessa disciplina. E é claro que nós vamos também focar um pouco dentro da antropologia. Porém, nossa base maior será primeiro aqui na doutrina inicial, a doutrina dos anjos, dentro desse contexto da teologia sistemática. É óbvio que vocês têm toda a liberdade de fazer a pergunta que vocês quiserem, fazer a colocação que vocês quiserem. Basta chamar no privado que estarei, ou no grupo, no próprio grupo, que estarei à disposição para isso. Então, nesse foco inicial, nós iremos justamente focar dentro dessa sequência, primeiro, a questão da angelologia, essa ideia dessa rebelião angelical que nos conduz à angelologia, que é chamada de doutrina dos anjos, que por sequência ocasionou o pecado e nos conduziu à questão da amartiologia, ou seja, a doutrina do pecado, que por consequência conhecemos aí a concepção da salvação, nos conduzindo à questão da soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. Então a nossa proposta compreende o compromisso de um estudo amplo e profundo, e extenso, em busca desse saber, valorizando aí cada gota de aprendizado no mar do conhecimento, dentro desse contexto da teologia, tá certo? Eu espero que vocês possam realmente usufruir disso aí com muito prazer e com muita dedicação, Porque eu acredito que seja um dos melhores canais para o conhecimento, principalmente da base bíblica doutrinária, é justamente essa questão da teologia sistemática e das suas doutrinas, desse conjunto de disciplinas que compõem aí suas doutrinas. Então, nós vamos bem explorar esse conteúdo. A começar, eu não posso começar, ou poderia começar direto pela queda do homem, mas vamos começar pela queda dos anjos, ou pela disciplina de angelologia. E antes de iniciarmos a questão da queda, ou dos anjos caídos, essa doutrina que vamos chamar de satanologia, ou da anjos caídos, ou como queira interpretar, mas é importante começar pela angelologia, que tem como sua definição, ou seja, essa definição de angelologia, que é a parte da teologia que estuda essa doutrina dos anjos. E aí sabemos que os anjos são criaturas, claro que vocês vão ver isso na apostila, criaturas de Deus, e que expressam, que a expressão, melhor dizendo, o exército dos céus, refere-se exatamente a ele, porque essa expressão é bíblica, Ela se refere aos anjos como exércitos dos céus, e isso é uma expressão que está se referindo diretamente aos anjos, ou seja, não se pode determinar quando eles foram criados, porém sabe-se que
O mundo espiritual foi criado primeiro, e em segundo lugar criou-se o mundo material. Essa base, né, a Bíblia nos evidencia isso. Em segundo lugar, ele cria o mundo, em primeiro lugar o mundo espiritual, em segundo lugar o mundo material e em terceiro lugar a vida sobre a terra. Então esses três pontos devem ser explorados, porém, a começar pela criação dos seres celestiais, nesse caso, os anjos. Então assim, os anjos foram criados primeiros, antes, né, da matéria e antes também do homem. Provavelmente essa base doutrinária nos leva a estudar isso. Então, nesse ponto de vista, é bom saber que os anjos são espíritos, ou seja, não possuem corpo aí material, por isto não estão sujeitos à ação da matéria. Tá certo? Dentro dessa base, dentro dessa nossa introdução, é importante antes da queda falar da criação deles, porque eles foram criados, né? Eles são seres criados e é importante que esse assunto venha a ser discutido para que possamos chegar até o ponto da queda deles. Então eles foram criação eternos, porém foram criados, né? Ou seja, não estão sujeitos à ação da matéria. Outro ponto é que não podem sofrer danos, né? E nem também serem impedidos por obstáculos materiais. Essa é a facilidade que os anjos têm por ser seres espirituais, serem espíritos, viu? E aí nós estamos falando de anjo, isso aí pega no contexto geral, tanto de anjos eleitos como também de anjos caídos, tratando-se já da questão inicial da nossa disciplina, que é, né, a doutrina do pecado, digamos que a queda e etc., ou da formação dos anjos, ou da formação do homem, da queda dos anjos, da queda do homem, tem que entrar por esse contexto aí. Então, não sofrem a ação da lei da gravidade, razão porque podem se locomover com indescritível velocidade, né? Então eles têm toda essa vantagem a seu favor e por isso eles, quando querem se revelar, com toda certeza tomam forma humana, tá bom? Porém não habitam no corpo do homem. Eles tomam forma humana, mas não habitam no corpo do homem e também não se incorporam como fazem os demônios, né? Algumas doutrinas chegam até a dizer que anjos podem fazer isso. Quem faz isso é claro que são os anjos caídos, ou os demônios, que nós podemos chamar de demônios. Então, são adotados de personalidade, tudo isso. E isso é uma prova do que nós estamos falando, que é tão verídico, que antes da queda dos próprios anjos, ou do anjo primeiro caído, né, Satanás ou Lúcifer, como você queira chamar, obviamente que ele, inclusive, maquina tudo isso, ou seja, uma forma de como ele seria ou iria agir, né, perante Deus ou perante o seu pensamento também diante de Deus. Só que Deus, antes disso, já tomou conhecimento. Então, são, portanto, digamos que pessoas angelicais, nesse sentido, né, de que eles são dotados de personalidade, então eles são, visto que são dotados de inteligência, é isso que eu estou falando, visto que são dotados de sentimento, também de vontade, então, obviamente que eles são, podemos chamar de pessoas, né? Estou dando essa linguagem aí figurada, pessoas angelicais por conta de serem dotados de inteligência, de sentimento, também de vontade, de conhecimento e etc. Então, por isso. Então, são imortais, porém não são eternos, tá bom? Eles são imortais, porém não são eternos. E como vimos, eles foram criados logo e não são eternos, ou seja, porque tiveram começo. É importante lembrar disso. Porém, são imortais, pois não terão o quê? Fim. Então, por eles serem imortais, não terão fim, porém tiveram começo. Então, não são eternos, só para lembrar disso. Sendo imortais e não reproduzindo, o número deles permanece o mesmo número desde a criação, tá certo? Eles não foram criados para reproduzir, para reprodução. Deus já criou o seu número exato desde o começo da criação. Então, são seres muito numerosos e a Bíblia revela mais ou menos quantos são. Porém, deixa claro que o número é incalculável. Ela vai dizer, em várias vezes, ela fala que são milhares de milhares e milhões de milhões. Olha só, milhares de milhares e milhões de milhões. Por isso, não tem como calcular nem os que caíram e nem os... Ou seja, não podem ser calculados nem os anjos eleitos e nem muito menos os anjos caídos, tá bom? Esse grupo aí não pode ser numerado, nenhum e nem outro.